Oi, boa noite. Eu sou o jornalista Evandro Cordeiro e esse é o seu programa Tribuna Livre, pela TV Rio Branco, canal 8.1, nova afiliada da TV Cultura no Acre. Obrigado pela sua audiência, pela preferência. Quero agradecer pela grande repercussão do primeiro programa. Esse é o segundo. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o deputado Léo de Brito, os nossos debatedores, ex-deputados constituintes, Narciso Mendes de Assis e Osmir de Albuquerque Lima, e a minha colega jornalista aqui do lado direito, a Gina Menezes. Por ser mulher, eu quero iniciar o programa de hoje dando boa noite. Boa noite, Gina. Boa noite, Evandro. Boa noite todo mundo que está acompanhando TV Cultura, TV Rio Branco. É uma honra estar aqui, né? Estar na TV Rio Branco é sempre uma honra. Aqui que eu comecei, me sinto em casa e me sinto à vontade, inteiramente à vontade. Espero que o programa seja bacana, que eu consiga contribuir e que vocês nos acompanhem. A gente volta já já para começar esse importante debate nesta noite gostosa de segunda-feira, aqui na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre. Vocês pretendem continuar com a mesma tese de antes, de regulamentar as redes sociais e, ao mesmo tempo, o que é que você acha das medidas tomadas pelo Supremo, são duas perguntas, pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente pelo senhor Alexandre de Moraes, ao abrir processo, contrariando, no meu ponto de vista, também a liberdade de imprensa, né? Abrir processo contra as chamadas fake news. Ele tem essa autoridade para isso, tanto? Olha, Osmir, essa pergunta ela é muito importante porque os direitos que estão previstos na Constituição, eles não são absolutos. Inclusive, a própria imunidade parlamentar ela não é absoluta. Então, a gente não pode tratar como liberdade de expressão uma ameaça que é feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ameaça que é feita ao sistema, ao nosso Estado democrático de direito. Isso não pode ser tratado como liberdade de expressão. A gente não pode tratar como liberdade de expressão mensagens que, por exemplo, que negam as vacinas, a importância das vacinas, e isso causa morte de muitas pessoas. Se você olhar agora, nesse último período em que as pessoas já estavam vacinadas, praticamente 90% das pessoas que estavam dentro dos hospitais era porque não tinham sido vacinados. E todos nós, ao longo da nossa vida, sempre nos vacinamos, né? Quantas vacinas a gente já tomou para tudo que é doença, né? BCG, para pólio. Então, é necessário que haja uma regulamentação, não para tirar a expressão. Acho que a liberdade de expressão ela é sagrada. Agora, não dá para, por exemplo, utilizar as redes sociais para fazer apologia a nazismo, para fazer discurso de ódio, para discurso racista, para difundir notícias falsas que possam causar danos à própria população. Esse negacionismo que, infelizmente, nós temos hoje, em que notícias falsas, absolutamente falsas, são transformadas em notícias verdadeiras e causam prejuízo à comunidade. Então, o que nós estamos fazendo? Discutindo uma regulamentação hoje no Congresso Nacional sobre as fake news, que os provedores, né, as plataformas de internet, se elas forem notificadas em relação a essa questão das fake news, elas devem ter algum controle a esse respeito e, obviamente, haver um controle judicial dessa situação. Não dá para tirar, e tem uma coisa que a gente concorda, não dá para uma plataforma ela retirar um conteúdo de fake news, por exemplo, sem fazer qualquer tipo de notificação a esse respeito para que aquela pessoa ela possa se defender.
mas é necessário porque nós estamos tendo prejuízos coletivos. Acabei de citar o caso da vacina. Mas não seria, em 2022, falar de regulamentar ou controle de redes sociais, qualquer coisa assim, não parece muito ultrapassado, haja visto que as redes sociais, no meu ponto de vista, de uma jornalista da web, é uma democratização do acesso à informação. Com relação ao que vocês falam de fake news, de manifestação, de livre manifestação, inclusive, com relação a fake news, a minha opinião sobre isso é, na verdade, sempre que uma notícia não agrada a um lado, ele taxa de fake news, há uma guerra de versões para além da verdade. Exatamente, para além do que é verdade, do discurso do que é verdade, há um discurso e uma guerra de versões. Cada vez que sai uma versão que desagrada alguém, o veículo é taxado como difusor de fake news, o que é um risco. O que coloca em risco, por exemplo, a nossa credibilidade de jornalista. Toda vez que eu escrevo alguma coisa que desagrada alguém, ao invés de, antes diziam assim, fulano é leviano, agora isso é fake news, virou uma forma de minimizar, um mantra, de minimizar o que a gente escreve, ou o que a gente checa, no meu caso. E ainda tem uma coisa mais grave, Gina, que é uma opinião, digamos, do Evandro ou tua, você tira, como é o caso do Telegram, aí tira todo o sistema do ar, porque alguém deu uma opinião isoladamente. E há um abuso neste país. Sim, claro, inclusive com relação a essa matéria. Olha, ô Léo, eu tenho seguido, sou adepto e vou reproduzir o autor desta frase, Thomas Jefferson. Gostar de citar, sim. Tá, tudo bem. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Pronto. Gina, minha querida Gina, prazer em tê-la. Você começou por aqui, hein? Sim. Aqui é a escola de jornalismo nossa, né, Gina? A maior escola de jornalismo. Depois eu quero fazer um comentário sobre o Escute, que... deixa eu só dizer aqui, mostrar uma coisa. Nós participamos, eu e o Osmir, no que respeite a diferença de idade minha e com a dele, Ele é muito mais velho. o artigo 9º, o artigo 5º, causa pétrea da Constituição, diz no seu artigo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura e licença. Dito isto, aos libertinos, aos pensadores, aos seguidores de José Gelber, Tem a lei, pô. a mentira repetida 10 vezes vira verdade. Agora vamos para o artigo seguinte. Para você ver, Gina, como eles se chocam. Enquanto o inciso 9 diz que a liberdade é um direito e não fala a palavra absoluto, Sim. no artigo, Nem o direito é absoluto. no artigo, na linha a seguir, diz: são invioláveis a honra, a dignidade e a privacidade das pessoas. Mas, Narciso, aí quem se sentir desonrado, que procure a Sim. lei. Gente, eu queria contribuir com esse debate na seguinte maneira. Eu não estou falando de opinião jornalística. Quando a gente fala de fake news, nós não estamos falando de opinião jornalística, de opiniões pessoais. Nós não estamos falando de conteúdo jornalístico. Nós estamos falando de notícias que são absolutamente falsas, de questões que são absolutamente falsas. Por exemplo, a questão do terraplanismo. Uma pessoa difundir, fazer uma difusão de que a Terra é plana. Difundir que vacinas, criar teorias da conspiração a respeito de vacinas. Pessoas morreram nesse país por conta desse tipo de informação absolutamente falsa.
Na campanha eleitoral. Agora, Deputado, se eu disser que o Andirá, o time do Andirá do Acre vai ser campeão do Brasil no Campeonato Nacional. Mas isso tu está fazendo uma predição. Tu está dizendo, olha, o Andirá vai ser campeão. Não é uma fake news. Mas eu não tenho o direito de sair dizendo por aí pelo meio da rua? Isso mas não aí é vamos pegar a news. vacina, então, como seu exemplo. Se alguém foi vacinado e teve um problema, só um minuto, São informações comprovadamente... Sim, mas só um minuto. Alguém que toma tem uma comprovação vacina, científica. aí diz assim, eu passei mal, diz para a vizinha, eu passei mal pela vacina, que não foi. Aí a pessoa transmite aquilo que a vacina foi mal. Isso é crime? Isso seria colocado como um crime? Não, não é crime. A questão aqui não é a criminalização. Mas hoje A questão não é a criminalização. A questão é o seguinte, existem tipos de conteúdos que eles são inaceitáveis, inclusive do ponto de vista moral. Uma pessoa que se utiliza, por exemplo, de uma rede social para difundir o nazismo, que é uma doutrina odiosa, que ela considera a raça ariana como uma raça suprema e as outras todas não servem, esse tipo de conteúdo ele não é um conteúdo aceitável. É um dos exemplos de que nós temos. Mas esse, Léo, isso é um crime, debate muito grave, muito mais isso profundo. É crime. Porque, veja bem, a partir do momento que a gente começa a censurar um produtor de conteúdo por determinado assunto e desejar que haja um controle sobre aquilo, não deixe de ser um aparelhamento de Estado. Veja bem, eu acompanhei o caso do Monark, o Monark que defendeu o nazismo. O Monark era um apresentador de quem não sabe, de um podcast, o Flow, um dos mais acessados. O cara estava com a carreira em ampla ascensão e num debate com uma deputada, o deputado falou algo muito mais grave do que ele fez uma piada de mau gosto, porém não tão grave quanto o que foi dito, e esse cara sofreu o chamado cancelamento. Tiraram a oportunidade do cara trabalhar, massacraram ele nas redes sociais, E aí, em cima disso, veio o quê? As ameaças de processo, toda aquela censura, tudo aquilo. Isso é um aparelhamento. Cadê a liberdade de expressão? Agora, isso aí faz parte do próprio sistema das redes sociais. Esse sistema de cancelamento, ele não está estatuído na legislação. É um próprio autocontrole que existe nas redes sociais. Mas ele vem muito mais forte com as ameaças de processo. Sim, mas as ameaças de processo é porque isso está na legislação. A apologia ao nazismo, ela está prevista na legislação. Então ele pode ser aberto um inquérito contra ele, uma investigação contra ele. Se qualquer um de vocês, enquanto jornalistas, ofender uma pessoa, tem a previsão da reparação do dano moral. Sim, mas não tiraram do ar. É isso que nós estamos questionando. Porque a regulamentação, o que está prevendo, a Gina tem razão. Patrulhamento do Estado, sim. Vai ser um patrulhamento. Não pode dizer aquilo que me desagrada. Em outros termos, é isso. Nós estamos falando, quando a gente fala de fake news, é necessário que a gente entenda isso. São situações que são comprovadas cientificamente que se cria teorias a respeito dessas situações. Eu estou citando o caso da vacina, eu estou citando o caso do planeta Terra, que já há séculos a gente conhece a situação do planeta Terra. Mas então, você pega nós estamos falando disso. Depois vai agora nós estamos falando também do processo eleitoral. Quando se inventa uma história, como se inventou aquela história do kit gay e da mamadeira erótica, para não falar outro nome aqui, nós estamos falando da utilização de uma notícia absolutamente falsa num processo eleitoral. É isso. Aí o que tem que acontecer, não pode, esse conteúdo não pode ser retirado, Gina, a fórceps. Tem que ter uma notificação, o que nós queremos? Tem que ter uma notificação judicial para que esse tipo de conteúdo seja retirado de uma determinada plataforma. Você tem todo o direito de querer transformar um assunto como liberdade de expressão e tirar proveito político deste termo. Mas vou lembrar aqui uma história a você. O maior presidente dos Estados Unidos, que na história foi Abraham Lincoln. Do dia que ele foi assassinado, somente 14 dias depois, foi que a notícia da morte dele chegou na Europa. 45. Não, foi 14 dias.
porque foi preparado um esquema para levar a notícia da importância da morte dele. O que nós estamos falando é que, depois da invenção do rádio, da televisão e, mais recentemente, da internet, já no tempo que não existia nenhum dos três e a mentira andava de boca em boca, a mentira dava 3 voltas no quarteirão, enquanto o boato, né? A mentira dava 3 voltas, enquanto a verdade estava calçando os sapatos. Quer dizer, porque a mentira, ela corre com uma velocidade muito grande, Osmir. E a imprensa, quando cede o direito de resposta, ela não dá o destaque e nem a importância que deu à grave acusação. Olha, eu termino, Osmir. Isso. Eu termino aqui só dizendo uma coisa. Meu pai dizia que gostava muito quando a inflação se chamava caristia. Eu acho que nós sofisticamos muito a mentira em denominarmos de fake news. Eu sou contra a mentira. Hoje em dia existem mecanismos de fake news, por exemplo, que é aquela chamada deepfake, que eu posso colocar uma determinada cena, uma cena imoral, e colocar o rosto do Narciso e aquilo parecer como verdade. Então, hoje, a sofisticação desse tipo de coisa, infelizmente... Isso aconteceu com o João Dória na campanha. Esse tipo de sofisticação, é por isso que nós estamos preocupados com isso, entendeu? Mas nós temos por isso que nós estamos tentar resolver isso. Não regulamentação. Mas isso destrói reputações, essa é a questão. O assunto é super pertinente, eu acho que ele vai suscitar muito debate daqui para frente. Eu até rapidinho aqui me lembro que há 20 e tantos anos atrás, Márcio, o nosso Sindicato do Jornalista do Acre trouxe um curso da Universidade de Brasília, nós participamos desse curso, e no final do curso os jornalistas do Acre fizeram uma carta, da qual eu sou signatário também, por meio da qual a gente assegurava que o jornal impresso jamais morreria. Menos de 20 anos depois morreu. Então, a roda está girando e esse assunto é muito pertinente, ele vai suscitar muito debate aí daqui para frente. Quem sabe até uma mudança na nossa constituinte, está aí os 2 constituintes aí para a gente conversar. Mas a gente vai terminar esse bloco. Eu sei, Osmir, você concluiu o bloco, eu quero dizer o seguinte. Nós fizemos a Constituição, mas quem dá hoje toda a devida a interpretação da maneira que bem entende é o Supremo. Ele não leva... que isso nós podemos discutir depois. Nós estamos aqui com o nosso Tribuna Livre, recebendo o deputado federal Leonardo Cunha de Brito, de 43 anos. Ele é professor de Direito da UFAC, está no 2º mandato de deputado federal. Está acompanhado aqui do ex-vereador o Rodrigo Fornec e da jornalista, nossa colega jornalista Andréa Oliveira. Muito obrigado a presença de vocês aqui no estúdio. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre eleição, montagem de chapa, enfim, a política pura do Acre, que é sempre fervilhante. Até já! De volta com o 2º bloco do Tribuna Livre, TV Rio Branco, canal 8.1, nova afiliada da TV Cultura. Recebendo hoje na nossa bancada o Leonardo Cunha de Brito, filho do Tássio de Brito e irmão do nosso amigo Papito, meu amigo Papito. De Brito Júnior. O Júnior. Deputado, eu vou fazer a pergunta e, ao mesmo tempo que eu vou fazer a pergunta, eu vou provocar os debatedores que estão conosco. Eu queria lhe perguntar o seguinte, tem uma música cujo autor me foge a memória agora, mas ela diz uma frase até chula, me perdoe a chulice da frase da música, que diz assim: lavou, enxugou, tá nova. Eu não sei a que ele queria se referir, mas eu quero me referir ao Partido dos Trabalhadores, do seu partido. O seu partido saiu super chamuscado nas eleições de 2018, pagou mais um preço em 2020,
Queria saber se o PT já se lavou, já se enxugou e já está novo de novo. Com certeza, não tenha dúvida. O PT ele é um partido que está permanentemente atuando e se renovando. Tá, aqui sou eu, sou de uma nova geração do Partido dos Trabalhadores. Primeiro de tudo, Evandro, eu acho que é importante dizer o seguinte, nós do PT temos gratidão ao povo do Acre, porque... Aqui, esse programa aqui, o Narciso disse no começo, ele é pluripartidarista. Sim. Mas o senhor, da nova geração, o senhor está há 20 anos. Sim, não, eu sou... Nós tivemos uma primeira geração do Partido dos Trabalhadores, dos fundadores, Chico Mendes, a minha tia Nilza Cunha, vários fundadores. Nós temos a geração do Jorge Viana, que foi aqueles que administraram o Estado, e eu sou da geração, o Daniel Zen, o Gabriel Fornec, o André Camay, o Rodrigo Fornec, é uma nova geração que nós temos do Partido dos Trabalhadores que está aí. Então, primeiro a gente tem gratidão, acho que é importante a gente dizer isso com muito carinho ao povo do Acre, que nos deu 5 eleições seguidas no governo do Estado. Isso não é pouca coisa. E eu acredito que o povo, quando nos deu a possibilidade de chegar 5 vezes ao governo do Estado, fez isso porque entendeu que o nosso trabalho que foi feito ao longo desse tempo foi um trabalho importante, um trabalho que fez o Acre mudar. Eu não tenho dúvida de que a gente pode separar a administração pública no Estado do Acre antes do PT e depois do PT. Agora, o grupo político que está aí, que disse que estava unido pelo Acre, agora já está repartido em 3 aí, disse que nada prestava e que ia mudar a vida do Acre. O que eu tenho visto por aí é que o Acre mudou para pior. Agora, nós temos humildade, primeiro assim, a gente tem que respeitar o povo. Depois de 20 anos, o povo decidiu nos tirar. E nós estamos recomeçando. Está aí o Jorge Viana, que hoje está se apresentando como candidato ao Senado, eventualmente ao governo. Nós estamos fazendo a nossa montagem de chapas aí, de deputado federal, de deputado estadual. Estamos aí fazendo uma discussão com vários partidos, aí, com o PDT, com o próprio PSB, temos a nossa federação partidária, nós estamos nos organizando. Deputado, o povo está vendo, o povo está vendo. Não vai virar um monólogo. Não vai virar um monólogo, né? Só para terminar esse assunto. O povo está vendo. Agora o governo já está aí com quase 4 anos, o povo está vendo que muita coisa que nós fizemos ao longo desse tempo já está sendo destruída. Permita-me lembrar o seguinte, depois você conversa, Regina. Os últimos dados, vocês passaram a nível federal, não vou nem dizer a nível de Estado, nível federal, quase 20 anos de poder. Hoje... Federal 13. Federal 13, né? 13. Pois é. Hoje, o Brasil tem quase 50 milhões de brasileiros que passam fome. Vocês aqui, eu reconheço, embelezaram a cidade de Rio Branco. Mas em termos de geração de emprego, de desenvolvimento, o Acre é um dos estados mais atrasados economicamente do país. Eu, sinceramente, eu tenho dito inúmeras vezes, Narciso, que a minha geração mesmo de político falhou com o país. Mas a de vocês falhou também. Vamos esconder isso, não. Falharam sim. De entregar um país decente, de entregar um país com segurança, de entregar um país com desenvolvimento, entregar um país com emprego e, acima de tudo, com a perspectiva de um futuro melhor. Vocês falharam. Osmi, não, deixa só um minutinho, senão eu vou perder aqui a minha linha de raciocínio. Me permita ir mais para uma linha mais paroquial. Estou falando aí de renovação, dessas novas alianças, que o grupo que se elegeu já está esfacelado em 3, inclusive desse lado já está bem próximo do Jorge Viana, que é o petecão ali nos lançamentos, meio trocando, namorando, né, aquele negocinho. Isso é recomeçar com tudo que vocês criticavam lá atrás, estão buscando chutar o balde, agora estão buscando o balde de volta. Como que é isso? Olha, primeiro responder a esse questionamento do Osmi. Osmi, o PT sofreu um golpe em 2016. Aliás, primeira coisa, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, o Aécio Neves, ele saiu fora das 4 linhas do jogo democrático brasileiro, porque foi uma revanche que levou o país aonde está. Porque quando o Eduardo Cunha assumiu em 2015 ali,
que a gente lembra das pautas bombas, o país foi literalmente... Quando você tem uma crise política do tamanho que teve, nenhum empresário quer investir num país que tem uma crise política do jeito que estava colocado em 2015. Agora, os resultados do Partido dos Trabalhadores estão aí, para quem quiser ver. Nós deixamos esse país, disseram que o PT quebrou o país, o PT deixou o país com quase 400 bilhões de dólares de reservas internacionais, estão aí. Entendeu? Nós geramos mais de 20 milhões de empregos, nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014, criamos em 2014, que agora voltou, Osmi, agora está voltando. O Michel Temer assumiu o governo desse país, dizendo que trouxe uma reforma trabalhista que ia gerar 6 milhões de empregos. Eu quero saber onde é que estão esses empregos. Criaram um teto de gastos aí, para fazer com que hoje representa o congelamento dos investimentos em educação por 20 anos, em assistência social, em saúde por 20 anos. Estão destruindo o SUS, estão destruindo o SUAS. Eu estou falando de institucionalidade, porque o que é importante é que se sai um governo, se entra um governo, aquela política vai continuar. Olha o que estão fazendo, meu amigo Osmi, você é uma pessoa que conhece da política, conhece da história do país, olha o que estão fazendo com a Polícia Federal, né? Eles estão... Quantas vezes o Bolsonaro está mudando delegado? Olha o Ministério Público aí, a PGR. O Geraldo Brindeiro, da época que você estava no Congresso, era conhecido como engavetador. Hoje, o Augusto Aras, ele já ganhou esse posto, porque o governo Bolsonaro diz que não tem corrupção, mas hoje não tem investigação no governo, porque está tudo dominado, infelizmente. E olha a política de preço, Osmi, olha 2016, olha a política de preço da Petrobras, que nós temos aí quase 8, nós temos um combustível... O combustível, eu vou responder todos. O combustível chegando a R$8. Paridade de preço com dólar, paridade de preço com o barril do petróleo internacional, Osmi. Então, professor, viu? Então, ele vai levar o bloco todinho. Nós estamos falando de um governo. Eu acho que o Brasil precisa voltar à normalidade. Quando a gente tinha o debate entre a centro-direita e nós da centro-esquerda, e a gente tinha um país que se respeitava. Agora, hoje está tudo sendo destruído. Mas, antes de você responder a questão da Gina, que você está esperando ansiosamente, o problema que falta a vocês, eu mesmo coloquei e envolvi o Narciso, dizendo que a minha geração falhou com o país. Vocês faltam humildade. Vocês não têm humildade de reconhecer que erraram nesse país. Eu não quero ser grosseiro, mas os outros governos, e a minha geração errou também. Agora, não institucionalizamos a corrupção como vocês fizeram. Que corrupção institucionalizada? Não tem corrupção institucionalizada. Tem corrupção institucionalizada quando você tem instituições que não funcionam. Quem criou a Controladoria Geral da União foi o PT. Quem aparelhou a Polícia Federal foi o PT. Quem escolheu o Procurador-Geral da República, o primeiro da lista tríplice, foi o PT. A Lava Jato só aconteceu porque o PT criou mecanismos para que houvesse investigação. Agora, não, eu não estou falando que não aconteceu, Osmi. O que eu estou falando é que quando você tem instituições fortes, você tem mecanismos que podem criar. Eu não posso dizer que o Partido dos Trabalhadores não errou. Ele teve seus erros. Agora, grande parte dessas questões aí que coloca, o presidente Lula teve 25 processos contra ele. Todos eles arquivados. Ainda não. Todos eles arquivados. Mudaram de instância. Não, estão todos eles arquivados. Eu estou falando de 25 processos arquivados. Então, houve sim um processo. Esse processo da Lava Jato, do Sérgio Moro, está mais do que claro. O Sérgio Moro fez um acordo com o Jair Bolsonaro para chegar ao STJ via Ministério da Justiça para tirar o principal adversário, porque o Lula ia ganhar a eleição em 2018. Então, não dá para a gente, assim como não dá, Osmi, com todo respeito,
para a gente dizer que nós somos perfeitos, também não dá para a gente dizer que nós não deixamos um legado importante. Olha para a universidade, eu sou professor da universidade. O Léo é professor mesmo, ele vai alongar o discurso. Léo me responde desse recomeço do PT local com o Petecão. Como que tu vê isso, esse namoro do Jorge com o Petecão? Gina, eu acho que primeiro nós temos que ter humildade, porque em 2018 nós tivemos um problema sério que foi a arrogância. A gente achava que fez uma chapa, aí tivemos 2 candidatos a senadores, então nós temos que saber qual é o nosso tamanho, saber como recomeçar. E nós tomamos uma decisão importante nesse processo, junto com o Jorge, que é o seguinte: vamos conversar com as forças que estão fora do polo Gladson Bolsonaro. Então, isso é natural na política. A conversa entre as forças políticas é natural. Então, nós conversamos desde o MDB ao PSD, não ficamos restritos aos partidos da centro-esquerda, PT, PCdoB, PDT, PSB, nós estamos conversando com um arco de forças que nós entendemos que são das forças do campo democrático, porque nós entendemos que o bolsonarismo é um movimento hoje que é um movimento contra a democracia no Brasil. Então, é nesse sentido que nós ampliamos esse diálogo, temos diálogo, assim como o Lula está dialogando, quer que o Alckmin seja o vice dele, está dialogando com o Kassab do PSD. Então, não vejo nenhum tipo de incoerência em relação a isso. Nós estamos criando um polo que é um polo oposto ao que é o bolsonarismo. É isso. Eu tenho que ser breve na pergunta e que você tenha mais tempo na resposta, mas que dê tempo a gente ampliar o debate. Há pouco tempo, no intervalo, nós falávamos sobre o cidadão chamado Roberto Campos, que eu e Osbi tivemos o prazer na vida, a honra de ter sido seu colega. E eu tinha mais proximidade com ele, porque ele era do meu partido. O que ele dizia, todos os dias, subia na tribuna para pedir, para dizer que não se reparte recursos, se reparte riqueza. Não se reparte recurso, se reparte riqueza. Nós, o Brasil, talvez sejamos o primeiro lugar do país naturalmente mais rico do mundo, em terra, em água, em solo, em clima, mas nós não aprendemos a transformar esse recurso em riqueza. Aí, eu quero voltar, disse que a culpa é do PT jovem, do PT velho, do PSDB. Não. Martinho do Prado Kelly, juntamente com Rui Barbosa, com Benjamin Constant, os precursores da nossa República, quando ela foi instalada, eles já diziam: esta não é a República dos nossos sonhos. O que falta a nós, brasileiros, é transformar os nossos recursos em riquezas. Do contrário, se hoje nós temos 20 milhões de famintos, amanhã seremos 30 milhões e assim com 50. Se eu quiser. E aqui no Acre, complementando aí, bem o objetivo, nós, em vez de aproveitar os nossos recursos, nós implantamos a florestania. Primeiro, sim. Léo, e ainda isso, a respeito da florestania, né? Tanto foi dito, passou todo esse tempo, na verdade, acho que a metade dos acreanos nunca compreendeu de fato o que era, pelo menos ficou muito subjetivo. Vocês carregam essa culpa por ter dado errado essa ideia de vocês? Pelo contrário, não deu errado. O mundo em que deu certo? O mundo hoje está mostrando que nós estávamos certos. Mas em que isso beneficiou os acreanos objetivamente? Nós aprovamos agora, inclusive, a Lei de Serviços Ambientais, que exatamente quem tem mantido a floresta em pé vai poder ganhar com isso.
O debate que hoje está sendo feito no clima, pelo Acordo de Paris, é exatamente de compensar quem está com a floresta em pé. O Acre já recebeu milhões, mais de 100 milhões de investimentos no governo do Tião Viana, da Inglaterra e também da Noruega, por conta desse debate que está sendo feito. Mas esse dinheiro não chegou no bolso dos acreanos. Quando nós recebemos... O Estado está quebrado, é agora, que eu não vejo uma obra. Rapaz, não existe vai uma lá obra. Pro Alto Não. Juruá, vive Não como exi- se vivesse no século Não, XIX, não cara. existe. Não Porque precisa o ir longe, governo... vai na periferia Porque lá no mesmo. Alto Juruá, você sabe... Em qualquer Alto Rios, vive ainda Osmi, no século XIX. lá no, sabe por que isso está causa acontecendo? dessa Porque o florestania, governo federal abandonou as unidades de conservação, não existe mais investimentos Não gerava nada. nas unidades de conservação. Porque tem pessoas, Osmi, que querem morar, meu amigo, na cidade, mas tem pessoas que querem morar lá. É o modo de vida deles. Eu fui lá no Bagé, que você conhece, lá em Marechal Taumaturgo. A gente tem condição, com programas de serviços ambientais, de dar melhores condições a essas pessoas. Vive de de utilizar escambo. a nova economia, Vive de escambo. Meu amigo Osmi, a nova economia, daqui a pouco o gado do Acre não vai ser mais exportado para lugar nenhum do mundo. Sabe por quê? Porque a nova economia é uma economia verde. Essa é a economia do século XXI. E foi essa economia que a gente fez aqui no Acre. E o que é que nós que ganhamos com transformamos o PIB do Acre, que era 1 bilhão e meio, em quase 10 bilhões. E onde o povo sem se desmatar, beneficiou com o isso, povo se cara. beneficiou e nós chegamos a um ponto, Narciso, aqui, você que era da Construção Civil, que a gente tinha que importar, inclusive, trabalhadores de outros estados. Isso aconteceu na época que tinha governo, porque hoje não tem governo. Aqui no estado do Acre, hoje não tem governo. Qual é a obra do governo federal que está acontecendo agora? Mas esse governo está com 3 anos e Não. alguma coisa. Eu estou Sim, falando do que eu vocês quero deixaram. saber. Vocês deixaram o quê? Esse dinheiro que veio da florestania, esses milhões de reais, foram parar no bolso de quem? Eu estou falando das pessoas que estão na periferia, de quem está na zona rural. Para quem foi essas pessoas? Como foi feita essa distribuição? Essa riqueza, esse recurso se transformou em riqueza, como disse o Narciso? Ou não se transformou em riqueza, em dinheiro, em dinheiro, em money Sobrevivência mesmo? alimentar, Claro cara. que sim. Olha o tanto de empresas que tinha no Acre antes e o que tem hoje. Indústrias que foram, inclusive, se você vai na região do Alto Acre hoje, você vê uma economia que está funcionando lá. De indústrias como a Acreaves, como a Dom indústrias Porquito. que vocês implantaram Sim. faliram quase todas. Mas nós temos alguns exemplos que não deram certo, mas temos exemplos que deram certo. Então, esse modelo é um modelo da atual economia. Agora, nós tivemos, por exemplo, a economia, por exemplo, da pecuária. Ela foi, o rebanho bovino do Acre cresceu. O que tem de agronegócio hoje, Osmi, no Acre, foi implementado na época do governo do Tião Viana. Vocês condenavam o plantio de soja. Não, Eles não queriam que se plantasse Osmi, soja no o nosso estado, modelo, proibiam. Osmi, o nosso modelo é um modelo que você pode ter economia florestal, você pode ter as áreas degradadas. A gente estava avançando nas áreas degradadas para utilizar a pecuária e a agricultura. Agora, o nosso modelo não é um modelo de, como estão querendo aí, de derrubar a floresta e daqui a pouco eu estou falando, nenhum produto vai ser comprado mais, porque a União Europeia, a grande marca do atual governo hoje, infelizmente, é o aumento do desmatamento. E isso não está se reproduzindo em geração de emprego aqui no Acre, em geração de riquezas aqui no Acre, não está se reproduzindo. Me diga, Mas o Acre hoje está batendo... esse tema aqui Osmi, eu quero saber em que estado que você vive, porque o que eu estou vendo é gente passando fome. Mas gerado por vocês também. Não. É gerado Que é isso? agora, meu Tá com 3 amigo. anos que você É gerado agora. É gente passando fome, é gente desempregada, é gente desalentada, é isso que está Vocês acontecendo. não permitiram o desenvolvimento do Estado. Vamos acabar com essa história. Vocês fizeram muito discurso de preservação e você sabe, que o homem é inteligente, você sabe que o grande discurso internacional da preservação da floresta tem fins econômicos, sim. Porque essa é a realidade do mundo. Exatamente, querem proibir de que o Brasil seja o maior produtor Você vai negar de que uma não série existe de o grãos. aquecimento global? Você vai negar? É isso que está sendo Isso debatido. é uma polêmica que existe muito grande. Não é polêmica, não. É uma polêmica, fake sim. news. Nós estamos falando de painéis em que tem milhares de E eu cientistas. tenho professores que dizem, também centenas que um dizem. outro professor, estou falando de milhares de cientistas que dizem que existe aquecimento global.
E hoje o mundo está discutindo carro elétrico, está discutindo energia renovável. E nós estamos hoje, trocando jabuti e nós precisamos investir em ciência e tecnologia, que o governo do Gladys Cameli... O governo do Gladys Cameli, infelizmente, acabou com a FAPAC, porque o Estado do Acre tem que investir em cérebros, em ciência e tecnologia. Por que eu invisto na universidade? É por isso, para a gente poder gerar riquezas aqui, sem derrubar a floresta. Não, eu estou falando da FAPAC. Não, a FUNTAC, nós utilizarmos, Osmi, aqui os doutores para fazer startups para essa juventude que está aí. Entendeu? Para a gente ter novas tecnologias de utilização da floresta. Essa é a realidade do mundo, gente. Nós estamos querendo trazer um modelo do século XIX para cá, isso não existe. Vocês deixaram o Acre no século XIX. Não. Permita-me. O Acre cresceu, desenvolveu e distribuiu renda. Permita-me que eu lhe diga. Você mora no outro estado. A intenção do estabelecimento desse programa é de ter o mediador, que não vai ser o nosso Evandro, que está mediando. Muito bem. Obrigado. A experiência política que o Osmi possui já foi quase tudo. Deputado federal, presidente de banco, banqueiro, bancário. E eu, radialista. E eu tenho lido bastante. Dos 4 aqui tem isenção para falar mesmo. Torcer é a Gina, que é uma comunicadora, uma formadora de opinião. Vocês podem defender como quiser o seu partido. Que nós também vamos trazer pessoas dos seus adversários para se contrapor ao que você está dizendo. Porque se nós não conseguirmos este objetivo, este programa não vai se prestar para os objetivos para os quais foram criados. Permita só, antes de Gina você falar. É interessante, eu sou um homem, um acriano já velho. Eu estou pedindo desculpas a meus netos e bisnetos para o país que nós estamos deixando para eles. Eu estou pedindo desculpa porque eu fui parte integrante de governo. Aí vem aqui um cara dizer que o Acre é uma maravilha, que o Acre gerou emprego, que a população vivia bem, quando a população nunca saiu da miséria. Nós vivemos aqui ainda hoje, no século XIX, fazendo escambo nos altos rios. E você me desculpe, mas isso, de certo ponto, sabendo como nós estamos deixando esse Estado, irrita-se. Já respondi o Osmi conhece do Acre, ele sabe que existe o acriano que quer morar lá no Alto Juruá, o indígena que quer morar na aldeia dele, e nós temos que respeitar isso. Eu acho que isso é importante. E as pessoas que vivem na cidade, eu já respondi isso, não vou voltar a carga, vamos iniciar o fechamento deste bloco do programa. Eu quero deixar mais uma frase filosófica, antes da gente fechar esse bloco, fazendo aqui uma homenagem póstuma ao filósofo do Abunã, nosso ilustre amigo Luiz Pereira de Lima. O Osmi dizia que a política é como uma nuvem. Luiz, né? Pereira. Luiz Pereira, Lima dizia. A política é como as nuvens que mudam de lugar a cada segundo. Então, as coisas mudam. Para o próximo bloco, eu quero deixar já uma pergunta no ar. Sim. O PT está tendo dificuldade de montar suas chapas de federal, de estadual, e a razão pela qual o Jorge Viana tem tanta dúvida do que ele vai disputar. Mas isso nós vamos discutir daqui a pouco, já, no próximo bloco.
Oi, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Pela TV Rio Branco, canal 8.1, a nova afiliada da TV Cultura no Brasil, né? Eu, neste terceiro e último bloco, eu quero, juntamente com o deputado Léo de Brito e com os ex-deputados Osmir Lima e Narciso Mendes, pedir desculpas ao telespectador e à colega Gina, não é? Que nós parece que fomos, digamos assim, um pouco machistas, né? Nós falamos demais e deixamos a Gina um pouco escanteio. Dessa vez a bola está com ela. No que pesa eu já ter feito a pergunta antes de fechar o bloco anterior. Mas a pergunta, ela complementa. Na verdade, é sobre as eleições também. E a minha pergunta é: quais as dificuldades que vocês estão tendo para convencer o ex-governador Jorge Viana a disputar o governo do Estado? A gente vê que ele fica ali naquela história de eu não sei se você é candidato a senador ou governador, embora todos saibam que ele quer ser candidato a senador. Por que vocês não estão conseguindo convencê-lo? Olha, essa pergunta é importante porque, assim, primeira coisa, a direção nacional do PT, o próprio ex-presidente Lula, fez um pedido para o ex-governador e ex-senador Jorge Viana para que ele seja candidato ao Senado. Nós, inclusive, estamos priorizando as candidaturas a Senado e a deputado federal no país, né? Então, esse é um ponto importante. É claro que boa parte da militância do PT, nós consideramos que o ex-governador Jorge Viana foi o melhor governador do país, ou do estado do Acre. Agora, também, não podemos ter arrogância de lançar uma candidatura, nós precisamos verificar como é que esse cenário se coloca. Primeiro agora, nós temos o dia 2, que é um limite, nós vamos ver como é que vai ficar as conformações, nós estamos vendo aí o governo, a base governista que esteve em 2018 junta, dividida em 3, e obviamente que a gente vai observar isso aí. Existe essa possibilidade de um outro momento que o ex-governador Jorge Viana ele possa vir ser candidato ao governo também. Mas, nesse momento, o nome dele está colocado para o Senado Federal, é o que nós estamos trabalhando, né? E, obviamente, que nós estamos conversando com os outros partidos, com o PDT, com o PSB, com os outros partidos que fazem parte da aliança, sobre eventualmente também virmos apoiar virmos apoiar outras candidaturas a governador. Então nós temos que o PDT faz parte, inclusive, de um espectro que vai apoiar o Ciro Gomes nacionalmente, não faz parte do time do Bolsonaro aqui no estado do Acre. Faz parte do time do Gladys. Mas nós temos feito esse tipo de conversação, inclusive com a doutora Michele, com nomes que estão colocados. Então, nós estamos fazendo essa discussão de maneira ampla. O nome do Jorge, repito, está colocado para o Senado Federal, mas com a possibilidade de colocar o nome para o governo também. O nome do Jorge é um nome que está feito. Então, se ele coloca o nome dele ao governo lá na frente, não tem problema nenhum, porque ele não precisa fazer campanha, porque é um nome conhecido do estado do Acre. Essa sua exposição me oportuniza eu lhes fazer a seguinte pergunta. Você faz parte de uma Câmara que tem 513 deputados federais de 27 partidos políticos distintos. Você acha que é possível haver governabilidade num país com esta fragmentação partidária? É possível, mas nesse momento é difícil. Eu acredito que a melhor reforma que foi feita de todas as reformas políticas foi a reforma de 2017 que nós fizemos, que instituiu o fundo eleitoral, fim de coligações. Agora a federação ela tem um aspecto de uma convergência ideológica maior entre os partidos e também a cláusula de desempenho. Então, a tendência que nós vamos ter é até reduzir o número de partidos, até para a gente poder reduzir o fundo eleitoral. É fundamental que a gente, a longo prazo, a gente possa reduzir o fundo eleitoral, porque a gente já viu que o financiamento privado levou à corrupção. A gente não quer a volta desse tipo de financiamento empresarial para o país. Agora, o que nós precisamos evoluir é exatamente para um sistema em que as alianças, inclusive para a formação das coalizões governistas, elas venham a ser programáticas, como a gente vê em vários países do mundo. Então, eu acredito que é possível que isso aconteça.
Eu acho que essa aliança do Lula com o Alckmin, eu acho que nesse momento sinaliza um espectro mais amplo, um campo mais amplo de debate político, tanto para a economia como também para a conformação das forças políticas que vão desde o centro até a esquerda, nesse caso da aliança com Lula. E, obviamente, que hoje o parlamento está empoderado demais. Eu sou contra esse sistema de orçamento secreto, de emendas impositivas. Eu acho que não é o caminho para o país, porque acaba com as políticas públicas, Narciso, do país. Você não tem programas estruturantes para o país, você tem um conjunto de emendas que são feitas por parlamentares, você perde recursos. O Orçamento Geral da União, a gente já tem tanta dificuldade com recursos do Orçamento Geral da União, e essa coisa aí de emendas. Eu estou falando que eu sou um parlamentar que tenho minhas emendas. Então é muito ruim isso. Eu acho que nós vamos evoluir. O Brasil tem tudo para evoluir do ponto de vista político. Bem, e a gente melhorar a governabilidade. Da pergunta do Narciso, e até da sua resposta, primeiro eu sou totalmente contrário ao fundo eleitoral, diferentemente de você. Eu acho que num país com tanta miséria, com tantas carências, você aplicar 5 bilhões de reais em campanha, para mim, isso é uma vergonha. Não passa de uma vergonha. Aí eu concordo numa coisa com você. Nós deveríamos ter no país partidos com programas distintos, partidos programáticos. Viu, Narciso? Quem votasse, por exemplo, tivesse ideias de esquerda, que se respeita, votasse num partido de esquerda. Quem tivesse ideias da direita, com seus programas, votasse no partido, ou do centro. Enfim, quem tivesse um melhor programa a apresentar à sociedade brasileira ou acriana, é que deveria ser o candidato votado, independentemente de recurso público. E o recurso privado, o problema é que não há fiscalização. Ele precisa ser disciplinado, melhor disciplinado, para não haver esculhambação que houve no passado. Né? Porque hoje ainda tem, por exemplo, eu posso contribuir, Gina, com qualquer candidato, dentro dos limites. Sim. Dentro dos limites do que eu ganho por mês. O problema do empresarial, por exemplo, só para trazer um dado, em 2018, as empresas da Lava Jato contribuíram para 29 partidos políticos. Então, é um sistema, infelizmente, a gente conhece, é um sistema de tomar lá da cá. Como é que um professor, por exemplo, um indígena, ele vai poder ser candidato e ser deputado federal, vencer uma eleição? Onde é que ele vai conseguir esses recursos? Então, se tiver programa, não, eu duvido que o empresário vá fazer qualquer financiamento de um professor, de um sindicalista. Então, eu concordo contigo, Osmi, porque a gente vai criar uma plutocracia, né? Só os milionários, como o João Dória, por exemplo, que financia a própria campanha dele. Só os milionários, ou quem está em esquemas de corrupção, infelizmente, porque o cara conseguir milhões para uma campanha eleitoral, muitas vezes isso aí está vindo de esquema de corrupção. Então, é melhor que a gente tenha um fundo eleitoral, e aí eu concordo contigo que a gente pode, se a gente reduzir o número de partidos, a gente pode reduzir. Então, é melhor a gente ter um fundo público. Esse sim é fiscalizado. Quem já participou da eleição com fundo, tanto é que nós vimos aí na última eleição uma série de candidaturas que foram punidas porque o fundo eleitoral ele é extremamente fiscalizado, ao contrário dos recursos de Caixa 2, os recursos empresariais. Então, acho que a gente tem como ter uma racionalidade nesse processo, mas precisa, como você disse bem, da gente ter partidos mais programáticos, da gente ter menos partidos ou federações, para que a gente possa, inclusive, melhorar na governabilidade. Gina. Sim, eu tinha uma pergunta que o Evandro fez sobre... A gente está construindo as nossas chapas. A chapa de federal, por exemplo, tem... Eu e o Cibá, que somos 2 deputados federais. O Cibá foi deputado federal, Perpétua. A ex-vice-governadora Nazaré também provavelmente vai estar na nossa chapa. E estamos compondo aí, vamos sim trazer os 9 nomes de deputados federais. Estamos construindo também nos municípios. Tem ex-gestores, tem aí o deputado Daniel Zen, que é candidato à reeleição, o ex-prefeito Marcos Alexandre é candidato a deputado estadual, então nós temos muitos quadros políticos, inclusive remanescentes dos nossos governos, das prefeituras,
que está dando para a gente montar a nossa chapa A gente ficou na um pouco federação. curioso aqui, pelo menos eu e Evandro, como colunistas políticos, sobre essa proximidade do PT com o PDT, né? Especificamente com a vereadora Michele, que é recém-chegada ao PDT, mas o partido sempre travou relações muito próximas com o governo Cameli. Faz parte do governo. Faz parte tem inclusive muitos cargos no governo. De onde que veio, como que nasceu essa Olha, proximidade? recentemente, primeiro assim, essa convergência que existe em relação a um campo antibolsonarista. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos o diálogo entre os partidos, ele é um diálogo livre, né? Então, nós vimos recentemente um ato que foi feito pelo PCdoB, pelo PSB, em que os 100 anos do PCdoB na Assembleia Legislativa e também o PSB, que fez um ato também do partido, lá colocando o nome da candidatura do Genilson, que o PDT estava presente. Então, existem conversações. O senhor fala dessa convergência num campo antibolsonarista, como se ela fosse um ponto fixo, quando, na verdade, isso é muito volúvel, né? O senhor veja bem, até outro dia o Petecão estava nesse palanque do governador Gladson Cameli, e era um bolsonarista. E aí agora está sentado com o Jorge Viana dizendo que não é um bolsonarista. Como é que vocês fazem essa divisão? O PSD hoje, Gina, ele não está alinhado com o Bolsonaro, inclusive está procurando ter candidatura. O PDT hoje tem um candidato a presidente, que é o Ciro Gomes, né? E, obviamente, que nesse momento que nós estamos vivendo, os partidos estão procurando suas alianças. O que nós estamos procurando, no caso nós do PT, nós estamos procurando fazer um campo amplo. Tentar ampliar essas coligações fora desse campo ligado ao Bolsonaro. Dentro desse mesmo contexto, deputado, vamos dar uma atualizada na federalização, como é que está? Qual é a notícia mais recente? A federação, no caso... É federação ou é federação? É a federação. Federação. É a federação, para as pessoas que estão nos assistindo, Sim. a composição de como se fosse uma aliança branca, que demora de 4 anos. Né? E, obviamente, que são partidos que têm mais ou menos um programa comum, tem que ter um estatuto próprio da federação. E nós estamos firmados. Nós estamos firmados. Não, e tem que ter um programa, Sim, tem que ter estatuto. Como é que está o PT PT disso aí? PT, PV e PCdoB já está consolidada. Eu acho. Resolveu a situação do PCdoB Eu então, acho. no Acre. É importante o PCdoB sempre ter conosco em todos os embates. Uma vez o Pelé disse uma frase. Infeliz na forma e apropriadíssima no conteúdo. Ele disse: o povo brasileiro não sabe votar. Quando o que ele poderia ter dito é que as nossas elites insistem em não ensinar o povo a votar. Essa é a minha conclusão. Até porque eu fiquei absolutamente gratificado quando, em 1996, o Congresso Nacional aprovou uma cláusula de barreira de 5% dos votos nacionais para que um partido possa ter representante do Congresso Nacional. Quem derrubou? O Supremo Tribunal Federal. Sempre Supremo. Peraí, escute. Nos atos ímpares, o ano retrasado, o Congresso Nacional aprovou o fim das coligações nas eleições proporcionais. 2017. Isto seria o bastante para reduzir em 70% os chamados partidos de aluguel. Sim. Aí, quando vem agora, o Congresso faz uma meia sola, porque a federação é uma posição intermediária, Osmi, entre a coligação e a não coligação. Nós nunca era para ter permitido, retroagido e instituído novamente essa tal de partidarização, federação de partidos.
Aí eu concordo com você, a gente tem que separar partidos e partidos. Por exemplo, se a gente pegar um partido como o PV, o PCdoB, que estão na nossa federação... Então se juntem num partido só. São partidos. Se mas é exatamente isso. Mas é exatamente, a federação, o Narciso, ela funciona como se fosse um partido. Ela vai ter estatuto próprio, ela tem um programa próprio. 4 anos. Agora é de 4 anos que pode ser prorrogável por 4 anos. É como a frente. Quando eu me casei. Não é porque existem identidades. Um partido como 100 anos, que tem 100 anos, como o PCdoB, você vai extinguir um partido desse. Uma coisa é um partido, um PL Lelelele lá, um PX não sei o quê, que é um partido de aluguel que faz aquelas coligações. Não se contradiga. Não, é porque tem um sentido. Não se contradiga. Tem um sentido. Um partido que tem 100 anos de vida. E não tem eleitor? E entre 513 deputados federais, só tem 9 deputados, este partido deveria se mancar. Bem, eu respeito a sua opinião, mas eu estou explicando que existe uma racionalidade nisso. Nós não estamos falando de siglas de aluguel. Uma coisa é a sigla de aluguel. A sigla de aluguel tem que acabar. Agora, o partido que tem... eu reconheço que eles têm convicções. Que tem convicções, que tem consistência ideológica, é outra história. Aí, para sobreviver, você cria a federação, com as autonomias, mas obviamente com um estatuto próprio, um programa próprio. É essa a racionalidade do processo. Eu acho, sinceramente, que ali foi uma manobra para salvar os pequenos partidos. Eu acho que nada mais... Não, teve vários partidos pequenos que inclusive se fundiram e tal. O próprio PCdoB. Serviu para salvar o PCdoB. Deputado, a gente vai começar a fazer aqui o procedimento de pouso do nosso programa Tribuna Livre desta segunda-feira. Vamos começar a fazer debater mais. O procedimento de pouso, mas ainda quero fazer uma pergunta, talvez não com a picardia da Gina ou outros elementos dessa natureza de Narciso e Osmir, mas eu quero te perguntar o seguinte. O PT está tendo dificuldade para montar as chapas, não é? Naturalmente, porque está fora do poder, mas a pergunta não era bem essa que eu queria fazer. Mas eu quero saber quem não está tendo dificuldade de montar chapa. Mas, lembrei, agora acabei de lembrar. Agora não tem mais coligação. Se tu souber, quem não está tendo dificuldade, tu me diz aí, cara. Acabei de lembrar. Eu converso com todo mundo, de todos os partidos. Eu tive acesso, e aos Mi, Narciso também, talvez a Gina, a diversas pesquisas recentemente. Sim. Inclusive da parte de vocês. E todos os partidos, ou todos os conglomerados que estão se juntando para disputar as eleições, estão tendo dificuldade para ganhar o eleitor. Ou seja, vai ser difícil encarar o governador Gladson. E aí, como é que o PT está vendo isso aí? A gente reconhece a força que o governador Gladson tem, agora reconhecemos também que, se a gente for pegar 1 ano atrás, ele estava ali soberano. Hoje a situação é uma situação de desgaste. Teve o desgaste aí da Operação Ptolomeu, um desgaste grande, né? Os casos de corrupção, são mais de 20 casos de corrupção registrados no atual governo. E agora essa questão dos servidores públicos. Mas eu nunca vi uma mobilização de servidores públicos, segurança, saúde, as 3 principais categorias, e educação, como eu estou vendo agora. Os números colocam ele no mesmo patamar há 6 meses. O governador, no seu partido tem esses dados. O governador, inclusive agora, ele está dividido em 3. Está dividido em 3. Então eu vejo que em relação a 2018, quando ele tinha um favoritismo, as dificuldades vão ser grandes também. Então não tem, Evandro, não tem eleição ganha de véspera, a gente sabe muito bem disso. Tem muita coisa para rolar ainda nessa questão da campanha até outubro. Uma coisa que é importante dizer assim, o governador, ele faz parte de um grupo político aí que estão montados num esquema grande de dinheiro e está montado na máquina do Estado. Então, a gente não pode deixar de reconhecer essa força. O Acre está aí numa situação de miserabilidade. Isso favorece também quem tem uma máquina poderosa e, como eu disse, aquinhoada de muita grana. Essa campanha eu acho que vai ser uma das mais caras da história do estado do Acre.
e por isso que eu não posso tirar o favor. Ainda bem que Ah, você está eu não reconhecendo posso, nosso estado de miserabilidade. eu não posso, inclusive porque o Brasil, nos últimos 6 anos, entrou no mapa da fome, que ele tinha saído em 2014. Você tinha tirado. O Brasil, é só o senhor Não, pode eu tenho procurar. dados. Procure o mapa da fome, procure saber sobre o mapa da fome. O Brasil tinha pleno emprego, inclusive, em 2014, no governo e o Brasil, é só procurar, é só procurar. Não, eu estou tem esses dados. eu tô falando de dados, eu estou falando de dados. Eu tenho feito Agora, comentários agora, em cima de dados. agora, desde 2016, tem 6 anos, impressão que o PT tem foi 6 anos que vocês estão no milagre. governo e tem 4 anos que estão no governo aqui, e o que nós estamos vendo é essa situação. Olha, Tudo está sendo destruído, tudo está sendo destruído. Inclusive, Deputado nós não Leonardo. somos perfeitos, agora tem que reconhecer isso. O povo, e aí eu quero dialogar com você, Narciso. Eu não sou daqueles que acham que o povo é burro, não. Eu não sou dos. Eu acho que o povo, da mesma maneira. Eu não chamei o povo. Não. Eu sei. Eu reproduzi uma diz que frase a de frase Pelé. que foi colocada, eu não estou falando da frase tua, da frase que você citou. Sim. O povo, da mesma maneira que ele coloca, ele tira. Então, nós que somos políticos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que quem manda no processo eleitoral é o povo. Então, Deputado. nós temos essa tranquilidade. Agora, nós vamos fazer o debate político. Isso nós não vamos nos furtar. Vamos fazer o debate político com o grupo político que está aí. Eles queriam, passaram 20 anos fora do poder, chegaram aí, estão tendo a oportunidade. Nós estamos vendo como é que está a situação do Estado. Deputado Leonardo, eu estou ciente de que o nosso telespectador está muito satisfeito com esse debate, mas nós, infelizmente, a televisão tem tempo e esse tempo urge, né? Ele é efêmero do início, é coisa terrível isso aqui, olha, eu nunca tinha visto isso. Eu vou começar a encerrar, passando a palavra para o Narciso Mendes, para ele fazer as suas considerações finais. Em seguida, o Osmir, depois a Gina, e a gente fecha contigo, tá? Quero te agradecer no final a tua participação. Não, eu espero só, primeiro, que o Léo saia daqui na certeza de que ele se expôs da forma que quis e entendeu. Sim. Sempre. Segundo, que nós traremos os seus opositores para sentar na mesma cadeira e combater os seus argumentos. E se necessário for, nós o poremos os dois aqui para serem confrontados. Até porque um dos objetivos deste programa é que nós não sejamos cabos eleitorais de nenhum dos candidatos, de nenhum candidato, embora eu tenha a minha convicção em quem eu deva votar. Pronto. Osmir. Bem, primeiro, eu, como participante do programa, agradeço a vinda aqui do deputado federal Léo, de Brito, e nesse confronto de ideias, Léo, eu volto a dizer que isso não é um problema seu. Isso sempre foi um problema da esquerda no mundo. Eles nunca tiveram humildade em reconhecer qualquer erro. Se você olhar a Venezuela, o presidente venezuelano acha que faz o melhor governo do mundo. Se você olhar para Cuba, também lá os dirigentes acham que foi o melhor governo do mundo para o seu povo. Então isso é um defeito da esquerda do mundo todo. Não reconhecer e não ter humildade de dizer, como nós dissemos, nós falhamos e vamos tentar reconstruir. Mas eu respeito qualquer ideia, respeito suas ideias, embora possa dela não concordar. Obrigado, Osmir. Querida amiga Gina, colega, obrigado por sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a Volte oportunidade. outras vezes. Sempre que for convidada. TV Rio Branco é uma casa para mim, uma escola onde aprendi muito. Tem uma mesma idade praticamente do deputado Léo, ele tem 43 e eu 42, então a gente meio que cresceu nesse meio político, ele como deputado e eu como jornalista, e a gente vai tentando entender o ponto de vista um do outro, embora, como disse o Narciso Mendes, nem sempre a gente concorde, mas a gente respeita e procura levar o melhor para as pessoas, tirar uma opinião disso, né? E eu sou muito grata por essa participação. Obrigado, Léo, por ter se disposto ao programa. Obrigado, Gina. Eu lembrei-me aqui agora mesmo de uma certa ocasião, o ex-presidente Jânio Quadros foi dar uma entrevista coletiva e uma jornalista disse assim, Jânio, e ele disse,
Cuidado, minha filha, que a intimidade gera filhos. Eu lhe chamei quase o programa inteiro de Léo. Eu quero encerrar dizendo assim, deputado Léo, foi um prazer recebê-lo, foi um prazer tê-lo conosco. Saiba que o programa ganhou muito com a sua participação. Eu quero te agradecer e dizer para você que certamente terá outra oportunidade antes mesmo das eleições. Bacana. Evandro, quero te agradecer a Gina, Narciso, Osmi, até me desculpar com Osmi se em algum momento a gente foi acalorado aqui no debate, mas eu acho que o que é importante é isso. O que é importante é isso, é a gente poder fazer o bom debate. O debate aqui, amplo, esse é o objetivo. Altura, e aqui a tribuna é livre. Eu acho que o mais importante é essa situação. Eu queria dizer, Osmi, que em nenhum momento nós deixamos de dizer que nós temos nossos erros. Isso, eu falei tantas vezes de humildade para montar chapa, de humildade para dizer, se a gente vai ser candidato ao governo. Porque poderia fazer como já fizemos em outras situações de arrogância. Agora, o que eu não posso deixar de reconhecer é que nós, aqui no estado do Acre, nós mudamos a história do estado do Acre e mudamos a história do Brasil. Os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, os nossos governos aqui, com os 2 mandatos do Jorge Viana, o mandato do governador Binho e os 2 mandatos do Tião Viana, foram mandatos de excelência. Agora, é claro que, e o povo, como eu disse aqui, fiz um agradecimento imenso ao povo do Acre por ter nos dado essa oportunidade. E o povo, obviamente, que tomou a decisão de botar outro grupo político. Nós aqui estamos cumprindo o nosso papel enquanto oposição de fazer a fiscalização em relação ao governo que esse grupo político está fazendo. E assim é a democracia. Não dá para comparar o que nós somos, o Partido dos Trabalhadores, o que nós somos hoje no Brasil, a regimes que são de esquerda, mas que são regimes autoritários. Nós vivemos numa democracia, nós lutamos por democracia. Nós temos a nossa luta, nós nascemos inclusive na luta por democracia nesse país, contra a ditadura militar. Então, eu acho que isso é o que é mais importante. Esse programa como esse exercício pleno da democracia. Por isso que eu estou saindo daqui muito satisfeito, agradecendo ao nosso telespectador por ter nos assistido aí. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho como deputado federal, fazendo a boa política, como sempre aprendemos nessa atuação ao longo de mais de 20 anos aí de atuação na vida pública. Um abraço. Então, vamos embora. Agradecendo aí o nosso telespectador pela audiência, pela preferência. Quero fazer um agradecimento especial aqui às manifestações de carinho, manifestações positivas em relação ao primeiro programa e convidar você a nos assistir na próxima segunda-feira no programa Tribuna Livre, aqui na TV Rio Branco, canal 8.1.